Sobre a escola sem partido. O que tu pensa sobre a escola sem partido? É aquela discussão que a gente mencionou. Eu acho assim, escola é lugar para você aprender matemática. Hoje você tem que ter muita disciplina de tecnologia, computação, informática. As disciplinas em geral lá, literatura e tal. E o importante é você ter um serviço de escola pública de qualidade, né? E também a escola privada. Muita gente na escola privada, a gente não pode negligenciar. Não é lugar para você ter doutrinação política. Né? Quando um professor se envolve lá em ficar querendo, vamos dizer assim, não ensinar sobre política. A política faz parte do estudo, mas política partidária, de ficar lá falando ideologia, sobre... né? Não, ideologia, assim, você ensinar... Condicionar é uma coisa. a ideologia, né? O que você não pode, por exemplo, quando eu sou filho de professor, mas eu também dei aula de Direito na faculdade. Então, quando eu falava de temas lá sobre prisão em segunda instância, eu colocava as duas posições e colocava meus argumentos em favor daquilo que eu defendia, mas colocando muito claramente a minha posição, entendeu? Agora, não acho que a escola é o lugar lá para você ficar defendendo, por exemplo, o candidato X, o Y, Pô, com o certeza. partido X ou o partido Y. Aí tá errado. O professor que faz isso, ele está descumprindo o dever que ele tem de ensinar. Mas também, vamos dizer o seguinte, não é porque tem alguns professores que erram nesse sentido que você vai botar um policial em cada sala de aula. Claro. Sim. Né? Não faz o menor sentido. E você proibir, não pode discutir política na escola. Não pode discutir política partidária. Mas Discutir assuntos política sobre faz a parte vida da faz vida. parte. Claro. O problema é que Tem eles... uma disciplina que chama ciência política. Né? Sim, filosofia. Filosofia. É. O problema é que eles fazem essa doutrinação de uma forma não, tipo, vote nesse político. Eles começam, o capitalismo é o mal do mundo. Professor de história, geografia, já tive. Capitalismo é o mal do mundo. Se o comunismo tivesse ganhado, a gente tava em outro... Tipo, esse tipo de coisa que eu acho que eles falam quando eles estão com medo de uma doutrinação ideológica, tá ligado? Não é uma parada tipo, vote no Lula que Lula é bonito. Aí você tem que ter um controle de qualidade dentro da escola. E se essas situações forem percebidas, você tem que ter uma providência ali dentro. Né? Então, o diretor chama lá o professor, está acontecendo isso, isso e isso. Então, se é para ensinar literatura, é para ensinar literatura. Se é para ensinar matemática, é para ensinar matemática. Então, a gente não pode partir também do pressuposto que tem um monte de gente, todo mundo fazendo coisa errada. Acontece, e tem que ter os mecanismos. Eu dava aula em faculdade, eu sei como é que é. Chegava o professor lá que, em vez de falar da disciplina, ficava contando da viagem que ele fez, não sei aonde. Isso é errado também. Também. Entendeu? Tá fora da... Né? Então, não é doutrinação, mas não está cumprindo o dever dele, professor. É perda de tempo do aluno. É perda de tempo. Então, você não, tem que não ter dizendo que ele não pode ser engraçado durante a aula e contar um pouco da vida dele e tal. Claro, você tem que ter mecanismos de coibição para que a escola seja um local de aprendizado. Sim. Mas a gente também não precisa fazer disso, esse é o tema principal da educação. O tema da educação principal é a gente ter condições, boas escolas, a gente ter bons professores, treinamento, capacitação, incentivo para professores. E você também tem mecanismos disciplinares quando o professor se desvia. Né? Quando o professor lá, em vez de dar disciplina, fica lá contando da vida dele. É só pagar bem pro professor que não vai ser um comunista que vai pegar um emprego. Manda aí. Tá.